Agora são 7h08. Quero aqui já dar o bom dia para a Andriele e também para o Jean, que está aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia. Deixa eu regular aqui o seu microfone aqui, André. Tá saindo aí? Oi. Só. Tá bom assim? Eu acho que vai dar de ouvir agora, acho que vai dar certo. Vamos testar aqui, que aqui é ao vivo e a cores, viu, gente? Aí tem dessa. Bom, André, eu gostaria que você começasse falando aí com o pessoal sobre essa doença, né? As causas dessa doença, o que é que essa pessoa sente quando está com essa doença e a importância das pessoas procurar, né? Procurar o postinho de saúde, procurar o hospital para poder ter aí o tratamento, né? Não tentar se curar em casa. Zezinho, uma coisa que nos levou a vir até a rádio, conversar com a população em relação à síndrome gripal e o Covid-19, foi justamente por observar que a população ela não está procurando as unidades de saúde, né? A orientação fique em casa, mas se não quer procurar a unidade, nos comunique. A gente está tendo o WhatsApp ainda, que ele funciona de segunda a segunda agora, ele não funciona mais só até sexta-feira. Então, de segunda a segunda, a gente está atendendo pelo WhatsApp das 8 às 6 da tarde. Então, a gente está pedindo apoio da população nesse momento, que qualquer sintoma de síndrome gripal, que a população nos comunique, né? Se eu não quero ir na unidade básica de saúde ou na unidade hospitalar, que eu procure por WhatsApp. Nós estamos organizando o fluxo tanto no hospital quanto na unidade básica de saúde, para que a gente tenha uma via de acesso diferente para as pessoas que apresentarem síndrome gripal. Então, a partir dessa semana, lá para quarta-feira, a gente já vai tentar estar com esse fluxo organizado, para que toda a síndrome gripal vai entrar no hospital pela recepção aqui onde funcionava o consultório médico e na unidade básica de saúde pelo lado de trás da unidade, porque a gente, além das síndromes gripais, a gente também tem os outros problemas de saúde e a gente não pode deixar de atender. Nós temos as nossas gestantes, nós temos os nossos hipertensos, que vão precisar da unidade básica de saúde e a gente precisa organizar esse fluxo. Só que as pessoas, elas não estão entrando mais em contato. A única coisa que a gente recebe hoje por via WhatsApp é quando a gente tem uma denúncia ou alguma coisa assim. Mas para falar, olha, eu apresentei sintoma gripal ou é caso leve, a gente está pedindo o apoio da população nesse momento. Por quê? A gente só vai saber se a gente tem caso no município se a gente fizer testagem, né? A gente observa através das nossas barreiras que o índice de vai e volta para outro município é muito grande. Então, a gente pede à população que qualquer sintoma de síndrome gripal, e o que seria o sintoma de síndrome gripal, né? A síndrome gripal, ela pode apresentar sintomas leves ou um pouco mais sérios, né? Então, a gente já orienta. Tem tosse, tem coriza, que é escorrendo o nariz, muita gente não sabe. Inchaço nos olhos, dor nas articulações, febre. Nem todo mundo tem febre, por mais que 80%, 90% vai apresentar febre, mas a gente observou que nem todo mundo está tendo, né? Então, a gente sabe que como é viral, tanto a síndrome quanto o Covid, a gente sabe que cada organismo vai reagir de uma forma diferente. Então, a gente precisa do apoio na população para fazer essa triagem e para saber os sintomas. Então, a gente estava até conversando, muita gente está se preparando para se tratar em casa. Mas o tratamento que se surge aí, né, a cloroquina, todo mundo já usou para tratamento de malária. A dosagem que se usa para um tratamento experimental ainda para Covid é diferente de um tratamento que a gente faz para malária. Então, a gente pode ter aí uma série de problemas hepáticos, cardíacos ou outros órgãos
se a gente fizer um tratamento de forma desordenada dentro de casa. E ainda vou associar ele com um antibiótico, ainda vou associar com um remédio, que a gente estava conversando até do ivermectina, que é um remédio antiparasitário, né? Hoje a gente usa ele até para piolho. Então a gente não sabe do problema que isso causa com associação. Tudo ainda está em estudo, então a gente só vai prescrever isso de acordo com o critério médico. Esses sintomas, ele dura uma semana, né? Em média. Uhum. A pessoa que está com esses sintomas, quais são a prevenção que ela tem que ter para não passar para outras pessoas? Tá, o primeiro deles, até mesmo na unidade básica, quando o paciente chega falando que está com uma síndrome gripal e ele não tiver de máscara, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma máscara nele e isolar dos demais pacientes. Ou seja, a gente tem uma sala onde a gente vai colocar esse paciente. Então, na casa dele é a mesma coisa. Se ele é um paciente que vai apresentar sintomas, ele é sintomático, que a gente chama, ele vai começar a transmissão a partir do momento que ele sentir os sintomas. Então, a partir do momento que ele começou a sentir os sintomas, ele tem que se isolar dentro da casa dele, não compartilhar objetos, né? Então, fique lá no seu quartinho, que o risco de transmissão é menor para a sua família. Então, ficar o tempo todo de máscara daí dentro de casa, tá? Não só na rua. Então, use a máscara, não compartilhar objetos e ficar mais isolado e nos comunicar para que a gente vá lá e faça essa triagem e possivelmente uma coleta. É muito parecido, então, com coronavírus? Sim. E como é que faz essa diferença aí? A gente só vai diferenciar baseado quando a gente for fazer um histórico desse paciente. Por quê? Para que ele tem que ter ido a algum local, né? Ele tem que ter o contato com alguém que veio de fora também. Então, a gente vai fazer essa triagem, a gente tem uma ficha que a gente faz uma série de perguntas, preenche, se for necessário, faz a coleta e envia para o LACEN em Porto Velho. E aí, esse resultado demora, aí, dependendo do dia que a gente faz a coleta, em torno de 5 dias. E o risco que essa doença traz, a síndrome, quase igual a mesma do coronavírus? Ou então, nossa preocupação não é a questão da síndrome gripal. Né? A gente está fazendo, o Ministério está orientando a gente fazer a coleta em todo paciente que apresentar síndrome gripal, justamente para saber se é por uma influenza, né, que é o H1N1 que a gente tem por aí, ou se é um coronavírus. Porque os sintomas da síndrome gripal, que é a influenza, tanto que o LACEN, o que ele está fazendo? Todo paciente que a gente coleta e manda para o LACEN, eles fazem a testagem já de influenza e também a testagem de coronavírus. Né? A gente teve paciente que a gente coletou que não deu coronavírus, mas deu influenza. Né? Então, era uma síndrome gripal. Tem as pessoas que estão no grupo de risco, que são os mesmos, idosos, pessoas que já têm outras doenças, é isso? Sim, o grupo de risco ele ainda continua, né? As gestantes, os idosos, as pessoas que têm a imunidade muito baixa, como as pessoas que têm cardiopatias, os hemodiálises, né? Então, são uma série, a nossa lista ainda continua bem grande para o risco da doença. As barreiras aqui, como é que está funcionando? Tem previsão para parar? Como é que fica? Não, as barreiras sanitárias a gente não tem previsão de parar, né? Até mesmo porque a orientação via Estado é que a gente permaneça com essas barreiras. Enquanto a gente não diminuir os casos, a gente não pode parar. A gente viu aí que essas semanas o Estado decretou distanciamento ampliado em alguns municípios, né, como foi Porto Velho, Guajará e Ariquemes. Ariquemes conseguiu reverter e ir para a fase 3, né, baixar. Mas isso pode vir a ser estendido para outros municípios, dependendo dos casos, como que vão, né? Porque a gente já está vendo por que o distanciamento ampliado? Porque o Sistema Único de Saúde já não aguenta mais. Os casos de internação estão muito altos. Tanto com suspeita como caso confirmado. Então, o distanciamento ampliado ele é justamente para isso, para que o sistema de saúde se reerga, né, e que consiga comportar novos pacientes, aqueles que estão lá saiam e entrem outros. Então, esse é o objetivo do Estado, é fazer com que a gente consiga ainda ter o controle da situação. Então, aqui, o porquê da importância das nossas barreiras? A gente faz dados toda semana. A gente vê que tem semana, uma coisa que a gente estava conversando era final de semana mesmo e feriados, quando tem prolongado, a gente vai ter que aumentar nossas equipes,
porque a gente vê que o número é muito alto. Lembro que uma semana, a gente teve em uma semana lá 900 e poucas pessoas que passaram pela barreira. Na outra, nós tivemos um número de 2.400 e pouco. Então, de uma semana para outra, isso é um número muito grande. E a gente vê que não está tendo a consciência daquilo que a gente vem falando. Não receba ninguém, as pessoas vêm de fora. São essas pessoas que vêm de fora, ou nós que vamos a outro município, que iremos trazer essas doenças para o nosso município. André, eu recebi uma informação de pessoas que estão passando aqui pela Caerta, estão indo tomar banho, passando abraçados, se beijando. E essa pessoa que me passou, né, um áudio, falou: rapaz, vocês não estão ligando com nada, não estão nem aí para essa situação. Quando for visto pessoas se juntando para ir tomar banho no rio, e do jeito que passou em frente à casa dessa pessoa, o que essa pessoa deve fazer? Tem que ligar, fazer uma denúncia? Qual o número? Sim, a primeira denúncia que tem que ser feita, porque quem está responsável por dispersar a aglomeração são os nossos fiscais e Polícia Militar. Então, a Polícia Militar tem as notificações que eles fazem quando pega aglomerações igual. Banho, todo mundo sabe que está proibido, né, por decreto. A gente sabe que não pode ficar indo aglomerações em banhos. Um final de semana para trás a gente teve esses problemas, as fiscalizações foram até os banhos, notificaram várias pessoas. Então a gente sabe que não se deve ter aglomeração, não se deve fazer festa, mas as pessoas continuam. Então todo final de semana para nós é muito complicado, porque todo final de semana a gente trabalha o dobro, né? Então as pessoas não estão tendo consciência. A gente está aqui lutando contra alguém que a gente não conhece, não vê, né, que é um vírus, e a população não está tendo consciência. Então a gente faz o nosso trabalho preventivo. Agora, se a população infelizmente não ajudar, isso a gente vai acabar perdendo o controle uma hora. Assim, pessoas que moram aqui na cidade, da mesma família, por exemplo, pode visitar os parentes que moram no sítio? Tem um controle? Como é que funciona? Mas, assim, a gente pede que, se for do grupo de risco, né, a gente pede que não vá. Por quê? A gente sabe que se eu tenho um vírus, eu posso ser assintomática, eu posso não apresentar sintoma nenhum. Se eu ficar indo visitar toda hora, com frequência, a gente sabe que mas no fim de semana? Então, a gente orienta que não evite, né? Vai acontecer? Vai. Né? Até mesmo porque a gente fala que a gente somos pessoas muito carentes, que quer realmente estar perto da nossa família. Então, acaba que vai sim. Pois é, porque às vezes é aconselhável ficar ali até 5 pessoas, né? A gente tem que ter ciência de que eu estou colocando a minha família em risco. Porque visitar tem que ir, porque tem o senhor que está lá, de idoso já. Ele vai precisar de alimento, vai precisar de remédio, então alguém tem que ir lá para poder estar atendendo as necessidades deles, né? Uhum. Agora, outra coisa sobre a síndrome. Tem uma época do ano que essa doença ataca, que essa doença começa, termina, como é que funciona? Tá. A síndrome gripal, a gente tem ela aí todo ano, seja ela por influenza, seja ela por H1N1, o ano inteiro? Bacteriana, a gente sempre tem, né? Claro que tem época do ano que a gente tem ela mais leve, igual, por exemplo, ou mais grave. Esse período de chuva, o período que a gente tem a transição da época da poeira para a época das chuvas, a gente sabe que é um período onde a gente tem mais casos, né? Só que por isso que a gente achou interessante vir na rádio e informar a população. Por quê? Porque a gente observa que, em vista dos anos anteriores, o nosso índice caiu, né? A da população realmente não está sentindo nem gripe, nada. Então, assim, poxa, a população está escondendo ou os casos realmente não estão acontecendo? Porque a poeira está aí e alguns distritos que a gente tem observado está muito grande. Acho que eles estão com medo de falar que é coronavírus. Então, a gente está realmente achando que é isso. Não, o que a gente faz não é dar diagnóstico. Nós fazemos coleta e enviamos isso a um laboratório de saúde pública do estado, né, que é o LACEN. E em momento nenhum, o que a gente quer? Inventar dados ou fazer alguma coisa assim. Pelo contrário, muita gente questionou alguns exames que a gente teve por aí.
não só aqui no município, mas a gente vê que isso está acontecendo em demais municípios também. O exame, ele não pode ser divulgado, né? Só quem pode ter acesso ao exame são os familiares. Então, só quem tem acesso a ele é a família. Se ela quiser divulgar, é um direito dela. Nós não divulgaremos. Andriele, mas isso e aquilo tá lá negativo. Não, a gente mostra. Assim como eu falei, olha, tá aqui. Mostrei para algumas pessoas e falei, tá aqui o resultado do exame. Então, acho que assim, é duvidar do trabalho que a gente vem trabalhando aí há tanto tempo. Esse resultado, quem dá não somos nós, né? É um laboratório onde nós temos bioquímicas responsáveis por isso. Então, eu acho que em momento nenhum o Estado, principalmente, quer ter dados positivos, porque isso para um Estado não é viável. E as pessoas estão falando, mas vocês estão colocando isso para ter recurso. O recurso, se ele for para vir, ele vai vir independente de caso ou não. Se não tiver nenhum caso, o Ministério vai mandar o recurso para aquele município. Claro que para aqueles municípios onde tem uma demanda muito grande, necessita de respirador, o Ministério, pelo que a gente tem observado, ele não está ajudando financeiramente. Pelo contrário, ele está levando os profissionais até lá para atender, igual aconteceu no Amazonas, né? Ele pega os profissionais, leva até lá, leva os respiradores até lá. Então, não é a questão financeira. Então, o Estado e municípios não estão nem visando a parte financeira. E sim, a gente observa um aumento de casos porque aumentou o índice de testagem. Então, as pessoas estão sendo mais testadas, então nós temos mais casos. Eu entrei em contato, assim que a gente ficou sabendo, e também vi muitas pessoas questionando no Facebook, e eu sempre oriento aqui no rádio a acreditar nos nossos profissionais. Até que eu oriento aqui para as pessoas não tem que bater de frente com os profissionais aqui, porque o resultado vem de lá. Então, se tem um responsável, é o secretário de saúde, é o prefeito, né? Se eles tiverem dúvida, eles têm o direito de ir na justiça, pedir, né, para que faça a contraprova. Mas aí eu entrei em contato, consegui conversar com um filho daquela senhora que morava ali no Rio Branco, né? Acabou falecendo lá no hospital de Buritis. E aí eles têm a dúvida, né? Eu perguntei para eles se eles iam fazer outro exame, disse que não. Então, falei, bom, o que vocês podem fazer é isso, né? Vocês têm esse direito de pedir outro exame. Mas aí diz eles que ia deixar quieto por algumas questões e tal, mas assim mesmo, até hoje eles ainda ficam realmente na dúvida, porque como é que ninguém mais pegou, né? Essa é a pergunta, como que ninguém mais da família pegou? Respeitar lá os dias que tinham que ficar, a quarentena, e mesmo assim ninguém tá. Segundo ele, ontem mesmo ele conversou comigo, estão todo mundo trabalhando e tal, e ninguém mais ali da família deles pegou essa doença. Então, Zezinho, nós não conseguimos rastrear, através das nossas investigações epidemiológicas, quem foi que levou esse vírus até essa senhora. A gente fez um trabalho, fomos até o local, foi uma equipe de médico, enfermeiro, fomos até lá, foi dado quarentena para toda a família, estavam de quarentena, na verdade, quando o caso virou suspeito. Então, a gente só reforçou a necessidade da quarentena quando eles apresentou positivo. E, assim, a gente não sabe quando foi que ela pegou, onde foi, como ela contraiu. Sabemos que é uma senhora acamada, teve um neto que veio de fora, né, do Amazonas, que também ficou de quarentena nesse período. Só que era uma família que recebia muitas pessoas. Então, pode ser que teve alguém que levou isso a ela. Como ela era uma senhora acamada e tinha comorbidades, pode ser que ela apresentou e também já apresentou uma síndrome respiratória aguda muito grave, já foi internada e também já veio a óbito, porque a gente sabe que em alguns casos ele é muito rápido, ainda mais em uma localidade onde a gente tem uma demora em prestar um socorro de forma adequada, né? Teve que se deslocar até Buritis. O fato de não ter contaminado ou não, pode ser que essas pessoas tenham sim o vírus, porém elas tiveram e não apresentaram sintomas, né? Então a gente ligava, perguntava toda semana como que estavam, se precisavam, né, de algum atendimento médico, alguma coisa assim. A gente chegou a ir lá avaliar um senhorzinho que tinha na casa, que segundo a 70 mulher, e poucos anos, né? Ele que era sempre se mantinha isolado em outro quarto diferente do dela. Então eles tinham esse cuidado. Mas a gente não sabe ainda como foi e a forma como isso veio acontecer, né?
Pode ser, a gente só faz o teste quando algum da casa apresenta sintoma, essa é a orientação. Os sintomáticos, os assintomáticos, no caso que não tem sintomas, a nossa orientação é que ficar de quarentena. Somente isso, para que não tenha o risco de transmissão. Agora, aquelas pessoas que apresentaram sintomas, aí sim a gente faz a coleta. Pois é, porque não adianta, né? As pessoas questionam, e José, o que você acha? O que eu digo para todo mundo é, a gente tem que acreditar nos nossos profissionais, eles que entendem do assunto. Lógico que a gente do meio da comunicação quer ouvir as duas partes, quer procurar entender e dizer para a pessoa, você tem o seu direito, você pode procurar os seus direitos. Agora, a partir do momento que a pessoa diz, não, ele vai ver isso aqui, vai estar na internet. A partir do momento que a pessoa diz, olha, não vamos fazer a contraprova, não vamos fazer outro exame, aí não há muito não tem como ficar questionando, né? Porque tudo que ficar questionando sem fazer outro exame é só dúvida, só vai criar mais dúvida na cabeça das pessoas. E então a gente já eu faço isso, eu ouço as duas partes. Se eu ver que a pessoa não quer levar para frente, então para mim morreu, acabou o assunto, né? A gente é a vida que segue. Mas é bom as pessoas ficarem sabendo que eu liguei lá, ele falou, olha, tem 6 pessoas da minha família, numa casa só aqui, dentro do Rio Branco, ficaram em quarentena. Eu moro a 20 quilômetros de Buritis, aqui em casa tem mais 4, totalizando aí umas 10 pessoas. Quem cuidava da minha mãe era minha irmã, né, que cuidava dela o tempo todo e tal. Mas ele falou que já fazia uns 15 dias, antes dela ir a última vez, que ela tinha ido no hospital. Possa ser que aconteceu, né? Ela pegou esse coronavírus por lá também, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Mas assim, para as pessoas que queiram, assim, por exemplo, as pessoas que estão suspeitas dessa gripe, tem um telefone, por exemplo, acho que você não passou num telefone, tem um telefone para a pessoa poder ligar, se informar. E se você puder, repita para a gente aí o local que essas pessoas têm que ir para poder estar recebendo os primeiros tratamentos e ser ouvidas. Tá. O telefone a gente continua com o mesmo, que é o 2255, né, que também é o WhatsApp. Então, esse telefone, o 2255, ele é o WhatsApp e ele funciona todos os dias da semana, das 8 às 18 horas. Tá? O 2253, que é o do SAMU, ele só está sendo utilizado naqueles casos mais graves. Então, a gente orienta a usar ou a partir das 18, onde a pessoa não pode esperar o outro dia, tem uma dificuldade respiratória, ou alguma coisa assim, então ligar para o SAMU, que eles irão buscar e trazer o paciente até a unidade hospitalar. Né? A gente está organizando esse fluxo justamente para o SAMU já saber onde entra com o paciente, para que a gente também não tenha contaminação de vários profissionais aí. Em casos leves, né, ele vai nos comunicar pelo WhatsApp. Se é uma pessoa que não tem acesso ao WhatsApp, não tem acesso à internet, ao telefone, a gente orienta a ir na unidade básica de saúde se for o sintoma leve. Porque lá a gente já tem a equipe que está tratando as síndromes gripais leves e o coronavírus. Então, só que a gente está organizando essa semana já para a pessoa dar a volta por trás. Então, vai chegar lá na unidade, a partir do momento que a gente estiver atendendo em outra porta, a gente já vai pôr uma plaquinha ali na frente para informar que a pessoa deve se dirigir a outra porta, se caso apresentar sintoma gripal, seja ele leve ou um pouco mais sério. Fica à vontade, Jean. Eu só quero reforçar assim, a situação da procura da unidade em relação a sintoma gripal. Nossa cultura, ela é uma cultura, como eu posso dizer, preconceituosa. Quando a gente vê uma pessoa com uma doença assim mais exacerbada, igual coronavírus hoje em dia está sendo muito falada, a pessoa, então a gente já tem certo preconceito contra a pessoa que já tem. A pessoa que procurar o serviço de saúde com sintomas gripais, ela não vai ser tarjada já como portadora do coronavírus. Vai ser, sim, feito o estudo dela para saber o que se é o sintoma gripal ou se é o coronavírus. Mesmo se tiver o coronavírus, ainda não devemos assim, ter aquele preconceito, porque não temos um remédio específico ainda, porém nós temos todos os procedimentos para tratar essa pessoa.
deixar ela isolada, para ela não contaminar mais pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa jovem, talvez eu pegue e não morra. Porém, eu tenho contato com uma avó, um vô, um tio mais de idade, e por mim ter contato com eles acaba tendo essa fatalidade. E assim, conscientizar as pessoas a procurar, mesmo que seja só uma febre, uma dor de cabeça, uma dor no corpo. Geralmente as pessoas sentem dor nos olhos, assim, em cima, na órbita ocular, também devem procurar, porque pode ser um caso de dengue. A dengue não parou, a dengue está aí também. Então, temos que ficar sempre atentos com isso e conscientizar-nos para facilitar o serviço e melhorar a saúde da população. Isso aí que você falou é importante as pessoas saberem, porque teve uma senhora e o pai dela faleceu ali em Buritis, né? Vítima do coronavírus. Ela também estava questionando, mas isso aí já é outro assunto. E ela sofreu esse preconceito aí. Os vizinhos, né, ficaram todos loucos quando souberam. Ela ficou até sem lugar para poder dormir. Eu estava olhando lá na reportagem, ficou sem lugar para poder dormir, porque as pessoas não queriam dar lugar para ela dormir. Então, você está com corona, porque seu pai estava, então você deve estar. Então tem essa situação mesmo. As pessoas têm um preconceito, até porque naturalmente isso já acontece, né? Se afasta da pessoa, não tem que ficar afastado do outro, não pode ter aquele contato. Imagina quando a pessoa descobre, o fulano tem o coronavírus, alguém da família dele morreu com o coronavírus. Realmente acontece isso. A gente está vendo que isso vem acontecendo até mesmo no município. Toda vez que a gente faz uma coleta, é uma das queixas que a pessoa que a gente coletou ou a família dela nos diz. Todo mundo me olha torto. Mesmo depois, por exemplo, o resultado do exame saiu negativo, a pessoa ainda se sente rejeitada pela população. Inclusive, a prefeitura nos disponibilizou os profissionais psicólogos do município para que nos dê apoio nesse período, tanto para a família, né, porque esses profissionais psicólogos irão atender os familiares das pessoas que estão com suspeita ou confirmada de coronavírus, e para os profissionais de saúde também, que a gente está vendo aí, que já vem se desgastando e já não aguenta mais também, muitas vezes, ficar só ouvindo falar disso. Velho, a gente está vivendo um período eleitoral e corre muito de pessoas querer prejudicar outras pessoas, né? A respeito de denúncias falsas. Quais são as providências que vocês tomam? Como é que vocês analisam a denúncia para poder não penalizar alguém, assim, injustamente? Depende muito da questão da denúncia, né? Quando a gente recebe uma denúncia, tanto nós quanto a Polícia Militar, a primeira coisa que a gente faz é averiguar se ela é verdadeira ou não. Isso. Então, geralmente, as denúncias que a gente ocorre é que, tá tendo festa em tal lugar. A Polícia Militar, em conjunto com os fiscais, se deslocam até o local e verifica se realmente está tendo a festa ou não. O que acontece é que a gente estava muito só na orientação. E hoje a gente já não faz tanto só orientação mais. Então, a Polícia Militar tem as notificações que eles fazem. Se for caso recorrente, eles cabem até um TCO, né? Que é um termo circunstanciado. Então, a punição, ela não vem se caso não for verdadeira a denúncia, né? A gente vai até o local para averiguar. A gente não faz nada tipo de punição sem antes estar averiguando. A denúncia é apurada, né? Essa questão também que deixa muita gente preocupada, já teve uns 3 que me parou para perguntar isso, essa questão dos profissionais que moram em outras cidades. Quais são os procedimentos tomados? Então, o município, ele tentou ver a possibilidade com os outros municípios de onde essas pessoas vêm, para que estejam fazendo um rodízio. Fique mais tempo lá e venham mais tempo para cá. Então, a forma como se está trabalhando é assim, né? Tanto médicos quanto enfermeiros e técnicos de enfermagem. A gente sabe que nem sempre isso vai poder acontecer. Então, o profissional, ele já tem que ter consciência, estar orientado para que, se ele apresente qualquer sintoma gripal, ele nem venha trabalhar e comunique o superior dele. Então, eu acho que a questão da parte dos profissionais não é tanto problema, até mesmo pelos cuidados que eles têm, né? Eu não sei que eu venho de outro município, eu estava numa outra unidade hospitalar, eu tenho que ter todos os meus cuidados aqui no município. Então, é uma queixa, uma pergunta que as pessoas nos fazem muito. Isso. A gente tenta trabalhar da melhor forma, mas infelizmente ele é um profissional necessário nesse momento e que a gente também não pode dispensar por ele vir de outro município.
Já tem como fazer aquele teste rápido nos profissionais? Sim, a gente tem os testes rápidos para os profissionais de saúde, né? Até o momento, eu acho que foram 2 que a gente fez coleta, né, de material, fizemos a testagem, deu negativo. Então, todo profissional de saúde que apresentar sintoma, a gente vai fazer o teste rápido, só que o teste rápido é uma das coisas que a gente tem que orientar. Ele não é a nossa primeira escolha. A nossa primeira escolha será sempre suave, que é o que a gente manda para Porto Velho. Porque o reexame dele vem mais rápido, então eu faço coleta no primeiro dia e a gente pede aí até 5 dias no máximo. Então esse profissional, se ele der negativo, já vai retornar ao serviço. Se ele der positivo, se mantenha-se afastado pelos 14 dias. Agora o teste rápido, ele só pode ser coletado no 8º dia de sintoma. Então, se ele apresentar sintomas, ele tem que ficar em casa 8 dias e somente fazer a coleta nesse 8º dia. Se der negativo, ele já retorna ao serviço. Se der positivo, ele permanece pelos 14 dias em casa. Eu deixo vocês aí, se vocês tiverem mais algumas informações, pode ficar à vontade. Eu quero falar só sobre a quantidade de dias da quarentena. Sim. Que geralmente as pessoas elas têm dúvida. Eu fui ali em Ariquemes, ainda tem essa dúvida. Geralmente me perguntam, eu vou ali em Ariquemes fazer alguma coisa, uma consulta, quando eu voltar eu vou ficar de quarentena? Não, é orientado que você vá, tome todas as medidas de precaução, utilize máscara, sempre lave as mãos, se tiver álcool em gel, passar sempre, se não puder lavar as mãos, manter o distanciamento de 1,5 m, 2 metros quando você for chegar perto das pessoas lá, até porque a gente não sabe quem tem e quem não tem. E assim, quando voltar, passará pela barreira, pegaremos o número de telefone e entraremos em contato com o pessoal da central. Monitoraremos essa pessoa. Se ela apresentar alguns sintomas, aí a gente vai ter um monitoramento mais de perto. O que a gente vai fazer? Apresentou sintomas, a gente vai no primeiro dia, aí no segundo, no terceiro, a gente vai entrar em contato para ver como é que é esse sintoma, se é leve, se é moderado, se é grave. Se acontecer for moderado grave, a gente já vai entrar com medida de precaução. A gente vai pegar esse paciente e trazer para o hospital, moderado e grave. Se for leve, a gente já vai fazer a coleta, para saber o que é. Assim, os dias de quarentena, as quarentenas por decreto estadual é para as pessoas que vêm de fora do estado, quarentena. Porém, a partir do momento que você fez uma coleta, para você saber se é ou não, você entrará em isolamento. Esse isolamento durará até o dia que chega o resultado. Se o resultado chegar positivo, aí você vai ter que ficar em isolamento durante os 14 dias. Se o resultado der negativo, aí você já não precisa mais ficar em isolamento. Porém, mesmo assim, continua as orientações de isolamento social, distanciamento social. Sair de casa quando for necessário, usar máscara, lavar as mãos, manter o mesmo distanciamento das pessoas quando for sair na rua por necessidade. Assim, eu acho interessante esses números, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade em relação a esses números. Isso. E assim, a gente deixando bem claro aqui, acredito que vai esclarecer bastante as dúvidas das pessoas. A gente vê que muita gente não quer nem fazer a coleta justamente por esses números. Por saber que ela vai ter que ficar em isolamento, em quarentena por 14 dias. Esse é o medo das pessoas, é isso que a gente tem observado. Mas a gente está se preparando aí, tanto com a equipe de psicólogos, para que a gente dê apoio nesse momento para essa família, porque a gente foi uma das coisas que a gente observou, que quem sofre muito é a família, e infelizmente a população não tem a consciência de que deve se respeitar essa família, ou seja, quanto mais eu falo sobre o assunto, quanto mais eu coloco que aquilo é mentira ou isso e aquilo, quem vai estar sofrendo não é muitas vezes os profissionais que eles querem atacar, e sim a família. Eu até vou marcar uma entrevista com o delegado da Polícia Civil para a gente estar falando sobre fake news. Eu vejo que aqui em Campo Novo tem muita gente que espalha fake news, tanto na questão da saúde, a pessoa às vezes está na quarentena e alguém já sai falando, o fulano está com coronavírus. Então eu vou pedir, o delegado Lucas da Polícia Civil, ele até aceitou que eu adicionasse ele. Eu vou conversar com ele para ele estar falando sobre fake news, porque as pessoas precisam entender. Eu acho que tem algumas pessoas que elas não têm noção do que é ficar falando coisas na internet. O tanto que isso aí prejudica. Eu já vi pessoas sofrendo no Facebook, pessoas que vêm de outro país, e aí todo mundo querendo correr, manda ele embora, que não sei o quê, ofendendo a família da pessoa, sendo que não tem certeza de nada. E olha aí, foi provado, a pessoa não estava com coronavírus, estava tomando todos os cuidados. Então, faz esse tipo de coisa e eu acho que as pessoas têm que ser orientadas. Eu vou
pediu com o delegado, tem 2 delegados lá, da Polícia Civil, lá em Buritis. Eu vou conversar com eles, eu já conversei com eles algumas vezes, e eu vou pedir para que ele me dê uma entrevista por telefone, que eu possa ir lá, para estar orientando as pessoas do perigo que eles estão correndo de ficar espalhando fake news, porque prejudica muita gente isso aí, tá? Isso, e a gente até orienta que se você receber alguma coisa, que não fique espalhando sem Isso. saber a verdade. E dependendo do que for, mesmo que seja verdade, não se divulgue. Porque a gente sabe que hoje uma das grandes acontecimentos de suicídio hoje é justamente pelo fato da internet. Pelo constrangimento que isso causa perante a sociedade para alguém. Então, acho que cada um é dono de si hoje, e ficar espalhando isso só vai causar mais transtorno nesse momento. Então, quando você falou, a pessoa vem de fora, isso e aquilo. Quando as pessoas que vieram de fora, não é todos, mas a grande maioria, elas mesmo que nos avisaram, né? Ligavam, mandavam mensagem pelo WhatsApp e falavam, olha, eu estou vindo de tal lugar, estou chegando, quais os cuidados que eu devo tomar? Então, era uma das perguntas que a gente tinha muito. Então, a gente já orientava, a pessoa chegava, se não desse para ir no mesmo dia, no outro dia, logo pela manhã, a gente já estava na casa das pessoas para fazer essas orientações e falar de todos os cuidados que ela tem que ter e pelo período e os sintomas que ela poderia vir apresentar. Então, acho que a saúde ela está tomando todos esses cuidados de acatar essas denúncias, de ir até o local, verificar se aquilo é verdade, para estar tomando as medidas mais cabíveis ali naquele momento. Muita gente entra em contato comigo. Quando a pessoa entra em contato comigo que eu não estou sabendo, o que eu faço? Eu ligo com meus parceiros em Buritis, fulano, como é que está a situação? Já teve várias vezes que era mentira. Eles confirmavam para mim que era mentira, porque aí o cara liga para a polícia, liga o pessoal da saúde, eles que moram lá, e já me passa a informação correta. Buritis, a mesma coisa, Ariquemes, a mesma coisa, Porto Velho. Então a gente procura passar a informação correta para as pessoas, porque a gente já tem os parceiros que nos passam as informações, né? A gente já tem aquela rede de contato. Mas eu sempre oriento as pessoas a não fazer isso, que é muito feio isso aí. Pessoas conhecidas da nossa cidade fazendo umas coisas dessa aí, colocando em xeque a saúde das pessoas e até mesmo a reputação de algumas pessoas aí. Então, gente, vamos evitar aí o tal do fake news, que atrapalha muito também o pessoal da saúde. Eu creio que você já deve ter recebido aí muitas denúncias falsas. Agora, fica uma pergunta aqui, e eu até já ouvi algumas pessoas falando que enganam, né? Tem pessoas que estão enganando a barreira sanitária. Não, eu estou indo só ali no sítio. Ou então, estou vindo só do sítio, mas é mentira, tá vindo de outros lugares. Tem pessoas que estão passando fora de hora, no horário que já não tem mais a barreira sanitária, estão entrando por aqui, entrando por lá, tá vindo de outras cidades, de outro estado e até mesmo de outros países. Vocês estão tendo ciência disso aí? Estão tentando tomar algumas providências? Então, a gente já tem consciência disso, né? E infelizmente, se isso, né, acaba prejudicando ainda mais o nosso trabalho, porque qual é o objetivo da barreira sanitária? A barreira está ali de forma de orientação e prevenção. Então, o que a gente faz? A pessoa chegou de outro município, né? A gente vai orientar o quê? Pegar o número do telefone, porque a nossa central, a gente tem uma equipe ali que faz esse contato com a pessoa, para orientar ela. Ou seja, olha, você chegou, adentrou o município, se você apresentar qualquer sintoma, aí bota todos os sintomas, e vai falando tudo o que a pessoa deve tomar. Se apresentar sintoma, onde que ela deve se dirigir, qual o número que ela deve ligar. Então, o nosso trabalho é esse. A pessoa que passa na barreira, que ela vem de outro município, fazer essas orientações. A pessoa que vem de outro estado, a gente está fazendo a quarentena durante 14 dias. Agora, as pessoas estão passando, realmente estão mentindo. O que vai acontecer? A gente acaba que não tem controle de monitoramento. Então, até quando essa pessoa apresentar algum sintoma, ela procurar o serviço de saúde, até que a gente rastreie todo o percurso dela, vai demorar. Então, nosso objetivo é para esse. Chama barreira sanitária porque quando a gente, dados epidemiológicos, quando a gente for
ter que rastrear essa pessoa que apresentou algum sintoma e fez coleta, a gente já sabe que em tal dia ela passou pela barreira sanitária, ela foi a tal lugar, então fica muito mais fácil da gente rastrear de onde veio essa contaminação. Então, a população estar mentindo ou omitindo algum dado prejudicando a própria população do município e não nós, profissionais de saúde. Então, a gente pede esse apoio da crime, população. né? Sim. Não, e eles geralmente passam, mesmo que passam pela barreira, de vez em quando ainda dá um telefone que não é dele. Geralmente eu passo por esse problema na central. Adiciono a pessoa no computador da central, quando eu vou entrar em contato, não existe esse telefone. Não seria bom conferir ali na hora, né? Dar um jeito de conferir na hora ali para ver se... Seria bom. Depois como é que vocês vão rastreá-los, né? Só que assim, a gente não sabe como o fiscal se tem crédito para ligar na hora, mesmo, até a demora, geralmente a pessoa ficaria até um pouco mais incomodada. Se do jeito que tá é difícil aceitar, fica mais complicado. E assim, pedir para passar informações fidedignas, né? Verdade. Agora já são 7 horas e 48 minutos, eu deixo vocês com as considerações finais. Nesse momento a gente só pede para a população o apoio de qualquer sintoma gripal que vocês vierem a apresentar, entrar em contato conosco para que a gente já passe as orientações. Adriele, mas eu não tenho telefone ou alguma coisa assim? Tá, pode procurar a unidade básica de saúde. O hospital, a gente está pedindo que somente em casos graves, onde eu tenha dificuldade respiratória, eu não consigo ficar sem um apoio de um oxigênio ou algo assim para respirar, é que a população procure, ou quando a unidade básica de saúde estiver fechada, né? Porque a gente tem um horário de atendimento até as 5 horas da tarde. E nesse período a gente pede que a população procure sim a unidade básica de saúde para que a gente esteja fazendo esse rastreio. Pedir também à população o apoio nas nossas barreiras sanitárias, igual o Zezinho falou, a gente ainda vai permanecer ali por algum tempo. Pedir à população a parte de conscientização do uso das máscaras, né, que não é mais só para adentrar o comércio, e sim para que a gente saia de casa com a máscara. Às vezes a gente sabe que a gente esquece, mas é necessário que a gente retorne, pegue a nossa máscara, porque senão eu também não vou adentrar o comércio e eu acabo prejudicando o comerciante se eu for tentar entrar ali no estabelecimento dele sem a máscara, e é uma situação muito chata que a gente vê que os comerciantes passam aí. Então, a gente coloca aqui à disposição o telefone novamente da central, que é o 3239-2255. Esse número ele é o WhatsApp e também telefone, tá? Então, a gente deixa aí o nosso contato e pedir o apoio da população aí que entra em contato conosco, qualquer dúvida. Eu gostaria só de falar também que, assim, a população está conosco, pois a maioria dos profissionais de saúde aqui são todos filhos de Campo Novo. Nós não faremos nada para prejudicar Campo Novo, muito pelo contrário, pois atrás de nós tem todas as nossas famílias que nós também queremos cuidar, muito carinhosamente. Então, assim, pedir a ajuda, o auxílio, manter em contato conosco, dar uma força maior pra gente, que junto nós conseguiremos vencer esse vírus. Muito bem, gente, eu quero só dizer para vocês que a hora que precisar pode vir. A gente faz questão em divulgar também na minha página, Imprensa Livre, que é para ajudar as pessoas. E as pessoas têm que entender que os profissionais de saúde é amigo, né, e não inimigo. A hora que precisar pode estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado.